Amém, amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus na sua vida nessa manhã, ou na hora que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje, domingo 3 de agosto, uma manhã gelada aqui para nós, pelo menos onde eu estou. Agora tá 12 graus, mas quando eu levantei estava menos, com certeza, né? Graças a Deus por isso. Uma semana de primeira não começa na segunda, começa hoje, domingo, dia do Senhor. O nosso primeiro domingo, inclusive, de agosto. Graças a Deus por isso, né? Já passamos aí do primeiro mês do segundo semestre, estamos seguindo aí, né, para entrar no segundo semestre útil, pós-férias. Hoje, daqui a pouco, se Deus quiser, estaremos ali na nossa comunidade, tomando um café gostoso uns com os outros, ceia do Senhor, palavra de Deus e depois o nosso kit churrasco. Graças a Deus por isso. Na medida que os irmãos vão chegando, nós vamos seguindo aqui, mas já está na hora, vamos iniciar. Vamos orar, irmãos. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo, Criador de tudo que existe, Criador de tudo que está diante de nós e até daquilo que nós nem vimos e nem contemplamos, porque tudo no universo veio a existir pela tua palavra. Por isso, bendito és tu, Senhor nosso Deus, porque a tua palavra, Logos, fez com que tudo viesse a existir. Por isso, nós reconhecemos nessa manhã, Deus, que tudo que nós temos e somos vem de ti. E devolvemos ao Senhor com toda limitação, Senhor, com toda pequenez que significa as nossas vidas diante do universo. Gratidão, Senhor, louvor, adoração, reconhecimento de quem Tu és. Cristo em nós, a esperança da glória. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã de domingo, Pai. Mais uma manhã onde as Tuas misericórdias elas se renovaram sobre nós. Obrigado pelo bom privilégio que temos de ocupar, de habitar no lugar de oração, de escolher o lugar de oração, Deus. Na certeza de que aqui existe uma parte que não nos será tirada. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque aqui nós podemos ouvir a Tua voz, nós podemos ter o nosso coração aquecido, nós podemos, Senhor, discernir os Teus desígnios e a Tua vontade, Senhor. Por isso, junto com os meus irmãos nessa manhã, humildemente eu te peço, vem sobre nós, Senhor, e toca nos nossos olhos, Pai. Que as escamas, que as muralhas, enfim, que a nossa cegueira seja tocada por ti, Senhor, e aquilo que tem nos impedido de enxergar, de discernir, de perceber, Pai, em nome de Jesus, possa ser contemplado agora com a tua luz. Eu oro por isso, Senhor. Alcance-nos nessa manhã com a tua luz, em especial em situações do nosso dia a dia, situações que estamos passando, aonde aparentemente nós não estamos discernindo, talvez como ausentes de uma visão, estamos tateando, estamos enxergando com as mãos. Senhor, nós não queremos, nós queremos enxergar como o Senhor vê. Por isso, nos alcance nessa manhã, Deus, mais uma vez, com a tua percepção. Mova-nos, mova, Senhor, a nossa fé, mova o nosso espírito, mova a nossa vida em direção ao teu propósito, Senhor, é o que nós queremos, Pai. Livra-nos de existir em nós mesmos. Livra-nos de orientar as nossas escolhas por aquilo que nós sentimos. Mas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, alcance-nos essa manhã mais uma vez, fortalecendo a nossa fé e nos dando discernimento, uma perspectiva a partir do reino de Deus. Para que então, Senhor, as nossas escolhas, nosso modo de vida, a forma da gente se relacionar uns com os outros, Senhor,
seja impactado por isso, a começar em mim, Senhor, a começar aqui na minha vida. Eu preciso tanto disso, Senhor, eu preciso tanto, tanto, tanto. Me ajuda, Senhor, me ajuda a enxergar o que eu não estou vendo. Me ajude, Senhor, a orientar as minhas escolhas a partir daquilo que é o reino e a poder contemplar, Senhor, todo o propósito divino que o Senhor ainda tem a partir da minha vida. Junto com os meus irmãos, nós reconhecemos que não sabemos orar como convém, reconhecemos a nossa necessidade de que Teu Espírito venha sobre nós e nos ensine como a Tua palavra nos apresenta, enquanto até um entendimento de oração, Senhor, quando o Senhor nos incita a pedir, a nos colocar disponíveis para esse bom ensinamento. Então, Senhor, ensina-nos a orar como convém nessa manhã, Pai. Pela fé nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Amém. Deixa eu começar com você, irmã Gleiva. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Hoje é o primeiro domingo do mês, graças a Deus por isso. E o Senhor tem nos Amém. dado nesses primeiros domingos, né, a boa oportunidade de experimentar de forma mais ativa a beleza da comunhão. Eu levantei essa manhã, isso aqueceu meu coração demais, né? A beleza de estar ali com os meus irmãos, né? Estava lembrando de sexta-feira, né? Já imaginando hoje, né? Já contemplando amanhã de madrugada, mesmo com frio, a comunhãozinha ali, né? Numa oração, né? Uma primícia mínima, né? Mínima, mas uma primícia devolvida a Deus. Enfim, quero te convidar para orarmos com esse coração grato pela igreja local, como uma expressão do reino de Deus, como o nosso precioso Alain gosta de dizer, né? Como um pedacinho do paraíso, com todas as limitações que existem, né? E que o Senhor nos ajude e possa nos tocar em nós e nos nossos irmãos, para que a gente viva, valorize, cultivar comunhão uns com os outros e com o Senhor. Vamos orar com você, por favor. Amém, Senhor. Nós te rendemos graça, Senhor. Nós te rendemos graça, Pai, por mais um dia que é especial para nós, Senhor. Especial para a tua igreja, para o teu povo, Senhor. Especial porque é hoje, Senhor, que nós nos reunimos, ó Deus. É hoje, Senhor, que nós congregamos, Senhor. É hoje, Senhor, que nós estamos ao redor da mesa, a partir do café logo mais. Depois estaremos ao redor da mesa, através da ceia do Senhor. Oh Deus, muito obrigada. De fato, estamos, Senhor, com o coração grato, Pai. Como é gostoso, como é precioso, Senhor, nos reunirmos, Senhor, adorarmos o Senhor, aprendermos mais a Tua palavra, Senhor, ouvirmos, ó Deus, a Tua palavra. Oh Pai, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Abra os nossos ouvidos espirituais, ó Deus, para ouvir do Senhor qual seja a tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. O Senhor tem uma vontade, um propósito para cada um de nós, Senhor. E se aquele que ainda não entendeu, não ouviu, eu te peço, Senhor, abre os ouvidos, fala de forma visível, de forma audível, Senhor, para que a gente entenda, Pai, para que a gente obedeça, Senhor, porque a tua palavra diz, ó Pai, que o melhor é obedecer, Senhor, do que sacrificar. Ah, Deus, como eu tenho entendido a tua palavra, Senhor, como ela tem sido viva e eficaz na minha vida e a partir da minha vida. Então, eu te peço, Senhor, firma, ó Deus, os nossos pés na tua rocha, Senhor, que é Cristo Jesus. Nos ajuda, ó Deus, a contemplar a santidade, a beleza, Senhor, da tua santidade. Neste dia de hoje, no dia de amanhã, tudo, Senhor, que formos fazer hoje, amanhã, seja para a tua honra, seja para a tua glória, Senhor. Que jamais esqueçamos, ó Deus, de onde
o Senhor nos tirou para essa maravilhosa graça que nos espera, que nos aguarda, que é aquele encontro contigo, Senhor, com o nosso Senhor, com o nosso Deus e com o nosso Pai. Muito obrigada, Senhor, te rendemos graça, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus, papai. Amém, amém, amém. Amém, Gleiva. Amém, Gleba. Amém. Amém. Coisa boa. Isso aí. Vamos seguindo aqui, irmãos, dentro desse propósito ainda, né? Falando sobre a igreja local, né? Pedir o Sirlei para se preparar agora, né? Porque, irmão, se tem igreja, né? Essencialmente no reino de Deus, tem pastor ou tem pastores, tem ovelha, tem relações que se dão no campo do cuidado, do ensino, do discipulado, né? Da exortação, do crescimento mútuo, da edificação, né? Então, essa é a essência contida dentro da comunidade, da igreja, né? Igreja é sinônimo de pastoreio, de cuidado, de ensino, de discipulado. E claro, né, como nós vamos já te adiantando aqui, né, ouvir o Senhor falando conosco ali, comigo, a partir da minha vida, na palavra de hoje, frutos, uma obra maravilhosa que segue. Mas, Sirlei, nesse sentido, né, quero que a gente ore nesse momento pelos pastores, né? Por essa relação de pastor-ovelha. Ontem nós tivemos uma reunião, assim, no mínimo maravilhosa para mim, viu? Eu posso dizer, né? Para mim, que eu digo, por participar com esses irmãos, que são amigos, são pessoas muito próximas. A gente estava numa mesa de muita intimidade, de muita maturidade, uma mesa muito espontânea ali na casa do Alain ontem, entre os pastores, né? Com toda a nossa diversidade, tratando os assuntos dos mais complexos que vocês possam imaginar, que é próprio para que um corpo pastoral possa tratar, conversar e discernir no Senhor, né? Até os mais empolgantes em termos daquilo que o Senhor está nos levando, em termos de projeto, de novidade, né? E há uma responsabilidade nisso, irmãos, né? Isso deve implicar na minha vida, a partir da minha vida, da minha casa, e, consequentemente, na vida e na casa dos nossos irmãos, que também estão comigo nesse colégio pastoral, né? Um zelo, um compromisso. Então, Sirlei, por favor, ore por nós, para que o Senhor nos dê graça, para que o Senhor continue nos sustentando, para que o Senhor continue nos dando esse discernimento pastoral, porque é o que nós precisamos, acima de qualquer coisa, uma perspectiva pastoral bíblica do reino de Deus, para a gente cumprir essa tarefa, essa missão que Ele nos colocou. Por favor, Shirley. Obrigado a Deus. Nós estamos gratos a Deus por nossa comunidade. A Missão Vide, o Senhor nos plantou aqui, papai. O Senhor nos deu um povo, o Senhor formou um povo. O Senhor instituiu pastores, ó Deus, sobre nós. Pastores, sim, com essa diversidade de personalidade, de chamados, mas tudo convergindo por aí desse povo, Deus. Pastores, papai, que são intencionalmente voltados para o reino, Deus. Voltados para a palavra, Deus. Voltados para uma palavra viva, frutuosa, frutífera. Ô, Pai, abençoa cada um dos nossos pastores, a partir do pastor Saulinho, Deus. E passando um por um, papai, em suas vidas, em suas famílias, no seu ministério particular para o qual foi chamado para que veja vida, Deus. Aumenta a sua fé, papai, aumenta o seu desejo de servir o Senhor através do povo, através de suas ovelhas, entre as quais eu me encontro e me submeto a esse pastoreio, papai. Muito obrigado, porque temos visto e temos presenciado, testemunhado um tempo gostoso, um tempo de dificuldades em muitas áreas, inclusive financeira,
mas vemos um colégio pastoral fechado, íntegro, Deus, que não tem rachadura, não tem separação, pelo contrário, com essa diversidade de personalidades, de chamados especiais, tudo converge, ó Deus, para o teu reino. Ô papai, dá a esse povo que somos nós, essa submissão aos nossos pastores, enquanto continuar estão fiéis à tua palavra, fiéis ao chamado, fiéis ao ID, fiéis ao amor às pessoas, ó Deus, fiéis ao relacionamento. Abençoa cada um em suas dificuldades, em suas limitações, aumenta a sua fé, fortalece os seus ombros, fortalece os seus lombos, abençoa as suas famílias, ó Deus, para que sejam sejam fortalecidos em casa com as suas esposas, com seus filhos, e tudo isso contribua para o crescimento do seu reino, para que o seu nome seja glorificado cada vez mais, Senhor Jesus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Shirley. Amém. 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 Amém, Ceizão. Amém. Vamos seguindo aqui. Falamos da ideia de comunidade, de comunhão. Trouxemos aqui a oração agora para essa função pastoral, né, na forma como Deus vai direcionando tudo. E agora nós vamos especificar essa oração para os membros, para as pessoas que têm frequentado e compõem essa comunidade, né? Naturalmente, irmãos, no reino de Deus, esse lugar do crescimento, da edificação, ele não é algo que se restringe somente ao nosso prazer pessoal, à nossa vida individual, né? No reino de Deus, aquilo que vai sendo gerido ou desenvolvido em nós tem como um propósito frutificar e expressar para além de nós. Isso é a missão. É isso que vai compor uma perspectiva missionária, né? Eu vou chamar o Evandro para se preparar. Ontem eu estava conversando com o Evandro contando de uma. Nós não vamos contar o santo, não, nem aonde o santo está enterrado, mas vamos contar só a presepada aí, né? O Evandro estava contando de uma igreja que ele foi, né? Que tem missão no slogan da igreja, mas, né, às vezes até se gabe em dizer que não, nós fazemos, nosso conceito de missão é só aqui, entre nós, aqui no nosso bairro, né? Esse negócio de nações, de outro, não, isso não é para nós, né? Quer dizer, com todo respeito aí, né, tá faltando uma compreensão, né, bíblica mais integral de por que nós fomos criados e como o reino de Deus ele nos convoca a ir, a expressar tudo que ele tem nos dado para além de nós e frutificar. Então, meu caro pastor Evandro, meu amigo, vamos orar pelos membros, viu? Nós vamos orar agora pelos membros da nossa igreja, especificamente mesmo, para que o Amém. Senhor os confronte, os ensine, continue falando com eles sobre o propósito divino de frutificar para além das suas famílias, para além deles mesmos, para além da sua realidade familiar, individual, e encontrar o outro no caminho e expressar isso para o outro. Vamos lá, por favor. Amém, Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és o justo juiz. Ó Pai, nós queremos declarar aqui nesta manhã que nós Te amamos, ó Deus, e queremos cada vez mais a Tua presença em nossas vidas. Ó Senhor, ensina-nos a orar como convém. Ensina-nos, ó Deus, a buscar a Tua presença cada dia mais. Que nossos corações estejam ligados ao Teu coração. Senhor, ajuda-nos como igreja do Senhor a sermos, ó Pai, luz neste mundo de trevas, sal neste mundo tão sem sabor, Senhor. Ó Deus, que cada vez mais possamos buscar na Tua palavra, Pai, que é luz para os nossos caminhos. A Tua palavra nos dá sabedoria, nos dá discernimento, Pai amado, discernimento de espírito, Pai.
A tua palavra nos faz entender os teus propósitos, ó Deus. Que cada vez mais nós conheçamos o Senhor e o façamos conhecido, Senhor. Ó Deus, que possamos levar a tua palavra ao meu próximo, ao nosso próximo, Senhor. Quem é o meu próximo? Qualquer pessoa que eu encontrar pelo caminho é o meu próximo. Ó Deus, e que esse próximo possa ser edificado através da minha vida, das nossas vidas, Senhor. Que sejamos verdadeiras testemunhas do Senhor. Onde quer que o Senhor nos levar, que sejamos canais de bênção, Pai. Não canal de maldição, mas canal de bênção. Que nós falemos, que nós demonstremos o Senhor em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja do Senhor, a sermos testemunhas vivas e eficazes da tua palavra. Deus, toca, Deus, os corações daqueles irmãos que estão não frios, mas que estão mornos, porque o Senhor diz que vomitará da boca aquele que é morno. Que não sejamos mornos, ó Deus, ou frio ou quente, mas que sejamos quentes, que tenhamos o coração aquecido, Pai amado, para fazer tua obra, para fazer missões, para levar tua palavra, o teu evangelho a todos aqueles que precisam ouvir de ti. Porque se nós não fizermos isso, como diz a tua palavra, até as pedras clamarão. Ó Deus, que não precise as pedras clamar, mas que o nós, como filhos do Senhor, como servos do Senhor, possamos entender verdadeiramente o que é o Evangelho, é levar as boas novas da salvação àqueles que necessitam ouvir, é levar a tua mensagem salvadora a todos que precisam ouvir. Toca, Deus, cada coração aqui. Toca, Deus, os corações daqueles que ouvirão depois essa mensagem, Pai. Que o Senhor esteja conosco todos os dias de nossa vida, hoje e para todo sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Amém, pastor pastor Evandro. Evandro. Glória a Amém. Deus. Isso mesmo. Amém. É isso aí. Amém. Para a gente fechar esse círculo de oração, né? Eu vou chamar meu pai aqui, pai, por favor. Vamos ter um tempo de oração agora, como a gente tem feito, que nós bem designamos como tempo de intercessão, né, pelo outro. Nós temos feito isso aqui, pensando em pessoas, irmãos, irmãs e conhecidos, familiares, enfim, pessoas que nós nem conhecemos pessoalmente, mas passamos a conhecer aqui, na medida em que uma lista, na medida em que outras pessoas nos apresentam a causa, né, dessas pessoas, estão nesse momento enfermos, em sofrimento, tratamento de saúde, né? Eu estava vendo aqui o seu Osmar, vendo, na verdade, né, a notícia aqui da dona Nilva, que ele foi para o hospital municipal, né? Está aguardando aí procedimento cirúrgico mais invasivo, né? E tantos outros, tantos outros que nesse momento estão, né, nessa condição, como biblicamente temos orado, para que o Senhor se revele a essas pessoas. Pedimos, naturalmente, porque nos é também ensinado assim, né, que o nosso desejo é que o Senhor os cure, que o Senhor os renove, mas acima disso, que a presença, a vontade, a cura, seja para o céu ou para a terra, se estabeleça ali. Tá bom? Vamos orar com você, Pai, por favor. Sim, eu vou deixar o áudio, o vídeo desligado, minha internet tá ruim. Tá. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é justo. Obrigado, Senhor, por esta manhã. O Senhor renova nossas forças. Obrigado, Senhor, porque a Gleiva já orou. Hoje é domingo, Senhor. É dia de ir para a casa do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado vida. O Senhor tem nos dado, Senhor, esperança. Esperança que em breve nós estaremos com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos saúde. Obrigado pela nossa saúde. E a nossa oração é para aqueles que não a têm hoje, Senhor. Eu oro pela vida do Osmar, meu amigo Osmar, que está lá naquela fila esperando uma cirurgia, Senhor. Senhor, que o Senhor possa conduzir as coisas ali
com as pessoas, com os médicos, com os enfermeiros, que a coisa encaminhe, se for da tua vontade, que ele se faça a cirurgia, que se restabeleça e em breve possa estar conosco. Senhor, eu oro pela vida, agradeço, né, pela vida do irmão do Osmar, do Júnior, que sofreu acidente. Parece que ele está bem melhor. Oramos por ele aqui durante a semana. Senhor, a Clarice, Senhor, Clarice, que é nossa irmã amada, de tantos anos caminhamos juntos, muitos anos. Que o Senhor continue com ela, Senhor. Que seja feita a tua vontade na vida dela, que ela possa encaminhar os tratamentos aí, que as coisas continuem firmes para ela. Papai, oro também pela vida da irmã do Cirlei, pela Vanilda, que tem câncer e tem lutado com isso. Que o Senhor a restabeleça, Senhor. Continue curando aí, que isso possa ser um diferencial na vida dela, através do Cirlei, que é seu irmão, que teme ao Senhor. Que a vida dela possa ser mudada a partir de então. Senhor, eu oro para todos aqueles outros que eu não me lembro agora. Agradeço pela vida do pastor Alain, que está firme aí conosco, está bom. Senhor, eu gostaria de orar especialmente pelos aqueles que estão depressivos, Senhor. Nós sabemos que são muitos. Nós sabemos que nós vivemos num mundo intenso, uma coisa, parece que é um mal do século, não sei te dizer, que as pessoas têm sofrido com isso, Senhor. No nosso meio, Senhor, na nossa igreja, nos nossos irmãos, nos nossos amigos, que o Senhor fortaleça cada um que está com isso. Muitas vezes a pessoa não fala. Por muitos anos, minha esposa sofreu isso sem falar. Hoje, graças a Deus, ela fala disso. Mas, Senhor, que o Senhor fortaleça cada um de nós, conforme foi falado, Senhor. Que o Senhor fortaleça para o céu. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós possamos estar firmes no Senhor, que nós possamos caminhar firmes no Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor é nosso Deus. Obrigado porque o Senhor é nossa esperança. Obrigado, papai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Saulão. Amém, amados irmãos. Amém, Pai. Amém. Vamos lá, irmãos, 7h28. Vamos meditar na palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 6. Estamos degustando aí, né, pequenas porções aqui. E hoje nós vamos fazer uma dinâmica um pouquinho diferente, mas dentro do Evangelho de João, mas caminhando um pouco para o Evangelho de Marcos também. Preste atenção, que chegamos agora numa cena extremamente característica dos evangelhos, daquilo que foi o ministério de Jesus, e vamos ouvir o que ele tem para falar conosco. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do 16, diz o seguinte: ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então, eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Essa mesma cena é descrita por Mateus e por Marcos. E aí, para hoje, eu quero, inspirados aqui nesse momento, né, que é onde Jesus anda sobre as águas, ler
a descrição de Marcos também, para a gente poder meditar juntos, né? Em Marcos também vai estar no capítulo 6, assim como em João, porém, a partir do versículo 45. Então, Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45. Preste atenção aqui em como Marcos vai nos apresentar essa mesma cena. Logo a seguir, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia da multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. E ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram, tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então, subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Amém, irmãos? Que riqueza! Quanta expressão assim convidativa para a gente poder aprofundar aqui nessa cena que talvez seja uma das mais conhecidas dos evangelhos, dentre uma das mais conhecidas, né, que é Jesus andando sobre as águas, né? Curiosamente, aqui em Marcos, nós temos uma descrição que escolhe algumas palavras, algumas expressões que para nós, para essa meditação de hoje, vai ser muito importante. Eu quero começar do final. Quando há um raio-x, digamos assim, dessa cena, para além desse momento aqui. Versículo 52 diz, ficaram perplexos porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Quer dizer, nesse raio-x, aponta para alguma coisa que não está somente nesse núcleo, que é do mar, do vento, né? O barco quase virando, aponta nesse caminho, né? Nessa estrutura daquilo que estava acontecendo, para algo que antecedeu. E aqui, irmãos, o que a gente pode começar a pensar e aplicar nas nossas vidas, né? Como que a maturidade de fé, ela é uma dinâmica que se desenvolve de experiência em experiência, de momento com Deus em momento com Deus, de aproximação em aproximação com aquilo que é a perspectiva divina. Naturalmente, a forma como é construído essa maturidade de fé na minha vida e na sua, não diz respeito somente a um único episódio, a uma única pregação, a um único domingo, mas de uma constância. E isso vai tendo um efeito processual, né? Isso vai se desenvolvendo, se dando numa escalada para que você experimente mais da pessoa de Deus. Fé, meus amados irmãos, é a capacidade de experimentar mais da pessoa de Deus. E o que nós vemos aqui em Marcos é como os discípulos, eles mesmo vendo Jesus,
eles ficaram apavorados. Eu quero repetir isso aqui, né? Eles, porém, vendo-o andar sobre as águas, vendo quem? Jesus, eles reconheceram Jesus, está aqui, né? Pensaram tratar-se de um fantasma. Qualquer semelhança na minha vida e na sua não é mera coincidência, não, né? Às vezes eu e você, na nossa caminhada cristã, estamos vendo Jesus, ou melhor, né? Nós estamos aí disponíveis numa situação que Ele mesmo nos enviou. Isso aqui nós não podemos perder de vista que Marcos traz. Jesus falou assim, entra no barco e vai. Foi Ele que enviou esses homens para o meio desse mar e para essa tempestade. Não tem erro de percurso aqui, não tem acaso, não é acidente, não. Tem mistério divino aqui demais. Mas Ele envia. Ele envia. Mas ao mesmo tempo que Ele envia, diz o versículo 48, de madrugada Ele vê, vendo os discípulos remando com dificuldade, porque o vento lhe era contrário. Esse olhar divino que nos envia, que sabe do propósito pelo qual Ele nos enviou, para passar pelo que você está passando, para passar pelo que eu estou passando, pelo que você está passando, né? A dificuldade que está sendo remar. Uma área da minha vida que eu estou assim, mas não é possível, eu não tenho nem mais braço. Eu não tenho mais braço para remar nisso aqui, não. Eu não dou conta, né? Essa é a minha oração com Deus. Estou sem braço já. E aí ele vem ao meu encontro, ao seu encontro. Sabe qual é a grande questão? Esse é o ponto que eu estava levantando. É que se quando ele vier ao nosso encontro, com toda a musculatura fatigada, cansada, doída, com vento batendo constantemente nessa água, jogando água dentro do barco, né? Se ele encontrará em nós fé suficiente para percebê-lo do nosso lado. Essa é a provocação para mim e para você. Nesse caso aqui, diz o versículo 52, que eles não haviam compreendido o milagre, pois o coração deles estava endurecido. Irmãos, eu pessoalmente ainda preciso aprender muito. Estou na luta aqui, remando. Da melhor forma que eu e você podemos nos apropriar para viver esse milagre divino, com os braços cansados de remar sobre áreas da nossa vida, nos desafiando dia a dia a encontrar esse lugar piedoso de uma fé não fingida. É responder com quebrantamento. Corações endurecidos é antagônico a corações quebrantados. Talvez, sabe o que me impede, te impede de ver Jesus no auge das nossas dificuldades? De acordo com esse texto aqui, muito profundo, é a nossa resistência. Mas para além disso, acabou de me vir aqui uma revelação dos céus para a gente fechar. Sabe o que me impede de ver Jesus? Olha isso aqui, irmãos, meu Deus. É a nossa valorização demais, a nossa vida. Eu vou repetir. Sabe o que te impede e me impede de ver Jesus? É a supervalorização que você vai dando e eu vou dando às nossas vidas. O medo de morrer, né? A gente estava com medo de morrer. Eu vou morrer aqui nesse mar. Ou seja, há um símbolo de uma hipervalorização da vida, do que sente, né? A supervalorização dos nossos direitos, da nossa condição de estar certo, da nossa reputação, né? Da forma como eu quero que as coisas aconteçam. Que miséria, que lástima, irmãos, que miséria. É isso que vai endurecendo o nosso coração. E mesmo obedecendo a Jesus, porque se eles entraram no barco e foram, foi porque Jesus falou, e eles obedeceram. Mas às vezes, mesmo obedecendo Jesus, né, nós podemos nos encontrar com uma fé imatura, endurecida, uma fé atrofiada, ressecada.
não alcançando a presença dele, confundindo ele com fantasma, porque estamos tão comprometidos com a gente mesmo em salvar as nossas vidas. Irmãos, olha isso aqui. Tão comprometidos em salvar as nossas vidas que perdemos Jesus de vista. E aí a gente vai ter que gritar. Gritaram. Sabe o que vai sobrar para mim e para você? O desespero e o desamparo de gritar, querendo salvar as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos dê graça, nos ajude nessa caminhada a responder a todo esse desafio. E isso não é simples, é desafiador, mas com corações quebrantados. Irmãos, se prepara, 9 horas, estamos ali na igreja. Todos nós, se Deus quiser, depois às 10, num outro momento, depois ao meio-dia, num terceiro momento, tá bom? E amanhã, preste atenção, 25 participantes que estão aqui, espalhe a notícia boa. Amanhã tem madrugada da bênção. Pode estar fazendo 5 graus, 1 grau, 0 grau. Vai orar, irmão, deixa Deus aquecer seu corpo, mas acima de todo o seu espírito, tá bom? Beijão, até daqui a pouco. Tchau. Deus abençoe.